Boa noite, meus irmãos, como vocês estão? É um prazer sempre para mim poder estar aqui com vocês, poder compartilhar a mensagem da palavra de Deus, ainda seja virtualmente. Eu acho que esse tempo tem sido um tempo de bênção para nós, de poder nos conectar ainda por meio do computador, da televisão, do celular, mas estamos juntos aí, como igreja, como corpo. Antes de começar, eu gostaria de falar muito obrigado para aqueles irmãos e irmãs que colaboraram com a atividade dos adolescentes do dia sábado. Muito obrigado, meus irmãos e as minhas irmãs que fizeram parte. Foi um tempo muito legal, muito gostoso. E já vocês vão ver as fotos de tudo o que aconteceu aí. Muito obrigado por isso. Mas, meus irmãos, e nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem. Mas antes disso, eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu essa semana. Essa semana eu fui no banco para fazer um pagamento de uma conta. E estando no carro, aí estava dirigindo, estava pensando naquilo que tinha que pagar. E quando eu estava no carro, peguei a carteira, peguei o boleto para pagar e entrei no banco. E quando eu estava entrando na porta do banco, a moça que estava atendendo aí as pessoas que estavam utilizando as caixas, olhou para mim com uma cara de susto, de medo, de como se tivesse visto um cara totalmente esquisito, estranho. E eu falei, bom, eu sou peruano, né? Então, de qualquer jeito eles veem que eu sou diferente. Mas essa vez era outra coisa. E a moça se deu um passo para trás, olhou para mim e falou assim: sua, e eu que? Minha que? Sua máscara. E eu não tinha máscara nesse momento. A moça falou para mim: você não pode entrar, você tem que sair agora, vai, volta para sua casa, pega a sua máscara, porque você não pode entrar no banco de jeito nenhum. E eu tinha esquecido, eu estava no carro, então fui lá no carro, peguei a máscara, coloquei a máscara e os olhos da senhora que estava me atendendo mudaram completamente, ela me atendeu de um jeito correto. Que tempos difíceis, que tempos complicados nós estamos vivendo hoje. Que um simples esquecimento de uma máscara agora vira todo um sucesso, um acontecimento no nosso dia. E, meus irmãos, que tempos difíceis. Eu tenho certeza que você aí no meio do seu dia a dia está passando tempos difíceis, dentro de casa, aqueles que somos pais, já estamos com zero ideias. E nos primeiros 15 dias já estávamos sem ideias, agora estamos com menos ideias. Aqueles que estão em relacionamentos aí em casa complicados, situações difíceis, aqueles que estão tendo aula virtual, já seja na escola, na faculdade, aqueles mesmos que são professores estão dando aula, aqueles que estão trabalhando também virtualmente e aqueles que não também. Tempos difíceis para todos, tempos complicados. E eu tenho certeza que você está passando esses tempos. Eu sei que você está passando essas situações. E meu irmão, esse é um tempo para nós também entender que no meio desses tempos difíceis, em meio desses tempos complicados, eu preciso andar ainda mais com Deus. Andando com Deus em caminhos difíceis, em tempos difíceis. E esse é o tema dessa noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês disso. E no meio dessa situação que nós estamos vivendo, que pouco a pouco nós estamos vendo, que já está chegando ao final, esses continuam sendo tempos difíceis. Sabe por quê? Eu conversando com uns amigos na quarta-feira, e falando com eles, nós conversávamos sempre de que ainda quando tudo passar e todos nós possamos sair e caminhar na rua, nada vai ser igual. O mundo vai mudar, mas aquilo que não pode mudar, aquilo que tem que cada dia melhorar, é nosso andar com Deus, nossa caminhada com Deus. Na Bíblia, no Mateus capítulo 24, versículo 12, diz a palavra de Deus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se afastará de quase todos. Sabe, esse versículo que aparece em Mateus capítulo 24, no versículo 12, foi um versículo que foi escrito, o livro de Mateus foi escrito no ano 60 ou 70, depois de Cristo. E nós vemos que tem passado quase 1950 anos, e quanto mais hoje nós vemos que esses dias, essa maldade está crescendo, está aumentando. Cada dia aumenta mais, cada dia temos mais disso.
E é por isso que nós precisamos entender que esses tempos difíceis, esses tempos complicados, esses tempos que não entendemos, tem que servir para nós. Para quê? Para andar mais com Deus. Meu irmão, qual vai ser o resultado de tudo aquilo que você viveu nessa pandemia? Quando terminar? Queixas, é resultado de brigas em casa, resultado de situações complicadas que até agora não entendemos. Qual vai ser o resultado? Qual vai ser aquilo que nos vai permitir trazer como resultado de todos aqueles meses que estamos passando? Ontem estava fazendo as contas, são 4 meses que estamos assim já. Nessa situação de não saber o que vai acontecer. Tempos difíceis. E sabe, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês de duas pessoas, dois personagens da palavra de Deus que passaram tempos difíceis, que no meio da sua vida passaram tempos complicados, mas ainda assim eles decidiram que é melhor caminhar com Deus, que é melhor viver para Deus, que estar se lamentando ou vivendo com todo esse povo que vivia uma vida longe de Deus. Eu gostaria que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. E vamos ver esses dois personagens aí. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Gênesis capítulo 5, versículo 22. E a Bíblia diz aí em Gênesis capítulo 5, versículo 22, diz: andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Primeiro personagem, Enoque. E a Bíblia nos fala aí no versículo 22, que ele andou com Deus. Andou Enoque com Deus. Que interessante, que lindo. Mas vamos ver o segundo personagem. Aí você pode virar uma página no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 9. Olha o que diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. E sabe o que é interessante? Porque esses dois personagens que nós vemos, eles dois andaram com Deus, eles caminharam com Deus, no meio de situações complicadas, no meio de momentos da história onde as pessoas que estavam vivendo aí não queriam mesmo caminhar com Deus. Eles estavam dispostos a agradar a Deus, a andar com Deus. Então, como eles fizeram para agradar a Deus? Como eles fizeram para ter uma vida realmente diferente? Como eles fizeram para ter uma vida distinta às outras pessoas? Meu irmão, você percebeu que hoje não tem diferença. Não é que só pode aquele que é cristão estar dentro de casa e aquele que não fora. Hoje em dia todos temos que estar lá dentro. Todos temos que estar nos cuidando. Todos temos que usar o álcool em gel. Todos nós temos que lavar a mão. Todos nós temos que estar com todos os cuidados, porque não tem diferença. Mas como a gente faz a diferença no meio desse mundo? No meio dessa situação, no meio desse tremor que estamos vendo dia a dia, como eu faço a diferença? E eu gostaria que nós possamos ver 3 características que tiveram Enoque e Noé, para fazer uma diferença total, real, no meio desse mundo, no meio dessa sociedade, como fala o versículo 9, aí do Gênesis capítulo 6, no meio desses contemporâneos que tinha Noé. Ele andava com Deus. Quais foram essas 3 características que nós encontramos? Eu gostaria que você possa ir lá em nossa passagem principal dessa pregação, que está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 5 ao versículo 7. E nós vamos nos centrar um pouquinho nessa passagem, porque é aí quando Deus, por meio da sua palavra, vai nos mostrar como eles andaram com Ele, no meio dos caminhos difíceis, no meio dos tempos difíceis. O versículo 5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obtive testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé
é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que vem da fé. Que linda passagem, porque quando nós começamos a entender um pouquinho a história, como lemos lá no livro de Gênesis, nós vemos esse contexto como Enoque andava com Deus, como Noé andava com Deus. Mas aqui quando chegamos a Hebreus, logo depois que passou toda a vida deles, logo depois que eles fizeram tudo aquilo que Deus tinha mandado, logo depois de ter essa comunhão íntima com Deus, nós vemos aqui o resultado, o porquê, como que foi. E sabe, começa o versículo 5 falando: pela fé Enoque foi trasladado para não ver morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Sabe, primeira coisa, quando você lê as duas passagens de Enoque e Noé, você vai ver uma palavra bastante interessante. E sabe qual é essa palavra? Olha aí no versículo 5 diz, na última parte: pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver que agradado a Deus. Agradado a Deus. Primeira coisa que eu preciso fazer para andar com Deus em caminhos difíceis, andar com Deus em tempos difíceis. Sabe qual é a primeira coisa que tenho que fazer? Andar agradando a Deus. E é interessante essa palavra haver agradado, a palavra agradado, porque é uma palavra no idioma grego que é composta por duas, sim? E nós temos que separar essas duas palavras. A palavra no idioma grego é arestos. E é interessante porque essa palavra arestos é uma coisa que é boa, uma coisa que é agradável, né? Uma coisa que realmente traz uma paz no coração, uma tranquilidade. Mas a outra palavra que vai acompanhada, que é a palavra eu, essa é a palavra-chave. Porque essa palavra significa, é uma coisa muito boa. Eu é uma coisa muito boa, uma coisa que faz muito bem. Então a ideia para juntar essas duas palavras é que aquilo que ele estava fazendo era muito agradável. Para quem? Para Deus. Olha o versículo, diz aí, no versículo 5, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver, que coisa? Agradado muito a Deus. Agradado muito a Deus. Não era simplesmente o fato de fazer coisas boas para Deus. Era o fato de que a vida dele mesmo foi uma vida que agradava constantemente muito a Deus. Meus irmãos, nossa meta como crentes, como cristãos, é poder agradar a Deus. Esse deve ser o nosso objetivo diário. Essa semana conversava com um amigo e ele me perguntava: Vitor, eu estou tentando todos os dias fazer as coisas certas, poder fazer o correto, mas eu não consigo fazer tudo certo, tudo correto, mas eu estou lutando. E eu falava para ele: que bom, porque a meta do crente é essa, agradar a Deus. E lógico, temos que lutar contra a nossa carne, temos que lutar contra aquelas coisas que o mundo nos oferece, temos que lutar com aquele inimigo que também não quer que nós estejamos perto de Deus. Mas sabe, aí está a chave. Eu preciso lutar dia a dia. Para quê? Para agradar a Deus. Todo crente tem que ter como meta agradar a Deus. É interessante porque Jesus nos deixou esse exemplo. No livro de João, capítulo 8, versículo 29, logo depois você procura aí em casa, Jesus falou que ele fazia as coisas para quê? Para agradar a Deus. Ele fazia as coisas com o desejo de agradar a Deus. Se Jesus mesmo, estando nessa terra, o objetivo da sua vida era agradar a Deus, quanto mais nós, meus irmãos. Quanto mais nós, mas muitas vezes nós estamos fazendo coisas totalmente em contra daquilo que agrada a Deus. Daquilo que agrada a Deus. E contrariamente a isso, nós vamos tomando a forma do mundo.
Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, nos fala que nós precisamos entender que temos que tomar cuidado de tomar a forma do mundo. O versículo 2 nos fala que nós devemos ter cuidado de tomar essa forma do mundo. Mas no versículo 1, ele nos fala que eu tenho que ser um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Eu preciso realmente me apresentar diante de Deus como um sacrifício diário, que realmente precisa, deseja e quer agradar a Deus. Então, meu irmão, qual foi a chave aí no meio da vida de Enoque? Ele agradava a Deus. Olha no versículo 7 de Hebreus capítulo 11, versículo 7, a Bíblia nos fala a mesma coisa, né? Que Noé também, ele fez as coisas buscando agradar a Deus, como nós lemos aí no Gênesis capítulo 6, versículo 9, no meio dos contemporâneos, no meio daqueles que estavam ao redor dele, Noé andava com Deus, ele andava com Deus, no meio da situação que seja, ele estava andando com Deus. Então, eu preciso andar com Deus, mas como eu posso agradar a Deus e caminhar com Ele? Como eu posso realmente andar com Deus, caminhar com Deus no meio desses caminhos difíceis, no meio dessa situação complicada? Temos que fazer duas coisas. A primeira coisa é ter uma revelação real da vontade de Deus. E aí nós começamos a nos perguntar qual é a vontade de Deus. Essas semanas de pandemia, meu irmão, eu tenho recebido pelo menos uns 30, 40 mensagens de jovens me perguntando: Vitor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não entendo essa situação, eu não entendo a pandemia, eu não entendo o que está acontecendo. Realmente, isso é a vontade de Deus para mim? E sabe, a vontade de Deus, eu não sei qual é a vontade de Deus para você, com total sinceridade. Mas eu sei de alguém que se sabe. E esse é Deus. E quando você sabe de uma coisa, ou sabe que alguém sabe uma coisa que você precisa escutar, o que você tem que escutar? Logicamente, a palavra dessa pessoa. Então, se eu estou buscando a vontade de Deus, o que tenho que escutar? A palavra de Deus. Meu irmão, não tem nenhum segredo. Nós precisamos escutar e buscar a palavra de Deus. Essa semana um jovem falou para mim: que só isso? É simplesmente escutar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus, que eu vou encontrar a vontade de Deus? E eu falei: sim, que simples, mas que difícil é fazer isso na prática, porque é uma constância, é uma coisa diária, é uma coisa de compromisso, é uma coisa de disciplina, que muitas vezes nós deixamos de lado. Então, primeira coisa, obter a revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus, que está na sua palavra. Mas também o que, como falava Romanos capítulo 12, ter uma renovação da nossa mente. Por meio de quê? Por essa vontade de Deus, mostrada na palavra de Deus, a minha mente vai ser quê? Renovada constantemente. Por meio daqueles conselhos que eu vou aprendendo, por meio daquelas coisas que o Senhor vai me mostrando à medida que eu vou passando o tempo com Ele. Uma das coisas chaves de Enoque e de Noé, qual que era? Passar tempo com Deus. Uma das coisas que estamos fazendo com os jovens e os adolescentes da igreja é isso. Trabalhar no tempo com Deus de cada um deles. Eles precisam entender, e nós também, meus irmãos que somos mais velhos, nós precisamos entender que o tempo com Deus não é uma coisa que você pode negociar, é uma coisa que nós precisamos dia a dia. Como está teu tempo com Deus? Como você acha que Enoque foi sem experimentar a morte com Deus? Porque ele passava tempo com Deus. Quando eu estava estudando de Enoque, eu me fiz uma pergunta: será que Deus não pode levar a outra pessoa, assim como Enoque, para lá estar com Ele, para estar direto com na presença de Deus, sem experimentar a morte? Será que pode? Será? Sabe, eu vou te responder: lógico que pode. Por quê? Porque Deus continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje e vai ser o mesmo amanhã. Então, Vitor, qual é o problema de que Deus não leve mais pessoas como levou Enoque? Sabe, o problema não é Deus. O problema é que faltam muitos crentes que realmente caminhem com Deus
como caminhou Enoque. E sabe, meu irmão, pode ser que você esteja caminhando com Deus, mas não do mesmo jeito que caminhava Enoque, que ele agradava a Deus nesse caminhar. É para ficar pensando nisso, não? Se realmente eu estou caminhando, agradando a Deus. Então, primeira coisa, andar agradando a Deus. Segunda coisa, para eu poder andar com Deus nos caminhos difíceis, sabe? Primeira coisa, andar agradando com Deus. Segunda coisa, andar pela fé. Olha no versículo 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sabe, Enoque e Noé, eles não simplesmente andaram com Deus em uma comunhão diária, numa comunhão real, sino que eles também andaram pela fé. Eles também experimentaram o fato de confiar em aquele que prometia. Sabe, Noé, você imagina um homem que no meio de toda essa situação da sua vida, da tranquilidade que ele já estava vivendo, chama Deus ele e fala: Noé, é o momento de que você possa construir uma arca. Deus, uma arca. Começar a construir uma arca quando nunca a gente experimentou aquilo que chama chuva. Sabe, eu venho de Lima. Lá em Lima, nossa chuva é a sua garoa, meus irmãos. Então, quando a primeira vez que eu experimentei a chuva aqui em Itajubá, essas chuvas fortes, né? Eu estava no meio do centro da cidade, sem guarda-chuva, sem nada. Aí eu fiquei tão molhado, porque para mim, quando eu falaram, vai chover, um pouco de chuva, Vitor está acostumado. Não tem problema nenhum, vai passar tranquilo. Eu fiquei molhadíssimo. Por quê? Porque eu não sabia aquilo que vinha. Eu não tinha experimentado. Noé, ainda sem saber aquilo realmente que ia vir, sem ter conhecimento total, ele andou pela fé. E se Deus me mandou, eu preciso obedecer. E Noé começa a fazer a construção. E Noé começa a fazer o trabalho aí de construção, de trazer a madeira, de começar a trabalhar. E a família começou com certeza a discutir, né? Aqueles que estamos em casa com a família, quando agora que está todo mundo aí prestando atenção a tudo que nós fazemos, não perceberam que agora há uma situação de discutir tudo? Né? Por que isso? Por que o outro? Mas para quê? Mas não será melhor assim? Não era melhor assar? É uma situação de discutir, de ver. E Noé, imagina, uma coisa nova totalmente. Mas Noé, obediente a Deus, pela fé que ele tinha em Deus, foi obediente em fazer aquilo que Deus tinha mandado. E ele começou a construir. E é interessante que ele construi a arca e depois ele começa a fazer entrar os animais. E quem que foi as únicas pessoas que se salvaram? Você sabe? A família dele. Ou seja, tanta arca, tanto trabalho, porque Noé, enquanto estava construindo a arca, ele estava pregando, ele estava falando às pessoas de Deus, ele estava falando, tem que se arrepender, porque Deus vem com o juízo, tem que se arrepender, porque Deus vai castigar aqueles que estão longe de Deus, e ano tras ano. Os teólogos falam que foram entre 100 e 120 anos que Noé ficou construindo e ficou pregando para que as pessoas fossem para essa arca. 100, 120 anos. Que desperdício de ministério. 100, 120 anos para que só a família de Noé acreditasse na palavra de Deus. Que fracasso de ministério. Isso é o que o mundo vê. Mas sabe, se nós começamos a olhar na vida de Noé, e nós começamos a olhar na nossa vida, o fato de que os filhos de Noé, as mulheres dos filhos de Noé, ajudassem, trabalhassem com eles. Sabe o que falava? De que Noé, a fé dele era tão impactante, que aquela família que estava do lado dele, foram os primeiros que acreditaram, e que ficaram até o final. Meu irmão, sabe, nosso primeiro ministério é a nossa família, e o mais difícil, sabe?
Noé aparentemente um ministério fracassado, onde só ganhou a sua família. Meu irmão, que bom seria que nós, quando termine a nossa vida, toda a nossa família tenha escutado da mensagem de Deus e tenha acreditado realmente que Jesus é o único Salvador. Tem pessoas que têm pregado muito tempo a muitas pessoas e que até agora não têm a bênção de ver a sua família convertida, a sua família próxima de Deus, perto do Senhor. E um choro e um sofrimento, isso é o que eu passo muitas vezes. Quando eu estou pregando o Evangelho e termino de fazer alguma atividade evangelística ou alguma coisa, a primeira coisa que eu faço, sabe o que é? É falar para minha mãe não é crente. E eu falo para minha mãe, eu mando uma mensagem para ela: mamãe, eu compartilhei de Jesus para os outros hoje. E a minha mãe é uma pessoa muito bonzinha, porque a minha mãe fala para mim: muito bem, Vitor, muito bem. Mas sabe, e aí falo para ele: mãe, e Jesus também quer ter um relacionamento com você. E aí que a conversa fica distante. Sabe, meu irmão, Noé fez um trabalho excelente, porque ele trabalhou pela fé. E ainda quando o ministério de 100, 120 anos de pregar, de falar para que as pessoas possam se arrepender, aparentemente foi um fracasso. Eu tenho certeza que para Noé não foi fracasso nenhum, porque ele conseguiu impactar, seja impacto para a sua família em primeiro lugar. E isso que nós temos que fazer. Essa pandemia tem nos fechado em casa. Pergunta, meus irmãos, temos sido de impacto? Temos sido de impacto, um impacto correto, certo, que as pessoas possam ver que nós realmente estamos próximos de Deus. Eu não estou falando se você foi perfeito nessa pandemia, porque eu acho que todos que estamos escutando este vídeo temos brigado em casa, temos discutido por coisas sem sentido, temos falhado demais, temos ficado bravos demais, temos reclamado demais. Sim, meu irmão, porque somos humanos e fazemos isso, e muitas vezes magoamos as pessoas e temos que pedir perdão. Sim, mas eu não estou falando disso, eu estou falando do fato de que aquele tempo aqui no meio da pandemia foi para mostrar a sua fé, foi para mostrar realmente, assim como Noé, que aquilo que você acredita realmente é um fato e não simplesmente palavras. Sabe, o versículo 6 fala aí, que fala duas coisas. Primeira coisa, que nós precisamos crer realmente que existe Deus. No versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele realmente existe. Então, primeira coisa, você realmente crê que Deus existe? Se você realmente crê que Deus existe, nós precisamos viver uma vida que realmente seja assim. Sabe, o fato de os cuidados, do gel, da distância que nós temos que cuidar, do fato de não estar tão juntos e tudo, não é uma exageração como muitos falam. É um cuidado, é prudência. Mas isso não tira que nós confiamos mais em Deus que no álcool gel, mais em Deus que na máscara que nós colocamos na nossa boca, logicamente. E muitas vezes nós falamos que cremos em Deus, mas nosso atuar diário não é assim. Realmente você acredita em Deus, meu querido irmão? E a segunda coisa, que aqueles que acreditam a Deus devem ter certeza, no versículo 6 fala aí, que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Sabe, Deus não somente é um Deus que nos ama, senão Deus é um Deus que quando você e eu buscamos Ele é um Deus que é um galardoador. Ele é um Deus abençoador daquele que o busca realmente. Meu irmão, andar pela fé. Como está andando nesse tempo? Pode ser que esse tempo tenha sido muito difícil para alguns e para outros nem tanto, né? Ainda sendo complicado e difícil, porque não todos somos iguais. Mas ainda para aquele que foi mais fácil, ainda para aquele que foi mais difícil, os dois tipos de pessoas precisamos andar pela fé. Precisamos confiar em que Deus está no controle de tudo. Toda semana você já não escutou notícias e notícias de que saiu uma cura, que não saiu, que há um teste, que não. Sabe, meu irmão, se você continua se alimentando das notícias e deixa de alimentar-se de Deus, sabe que vai controlar sua vida? Todo aquilo que as notícias falam e não aquilo que é o poder de Deus.
anda pela fé. Eu não estou falando que você fique desinformado. Não, estou falando aonde está a tua prioridade. Andar pela fé. Então, primeira coisa, andar agradando a Deus. Segunda coisa, andar pela fé. E terceira coisa, para terminar, meus irmãos, aí no versículo 7, é interessante porque Noé, falando de Noé, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Que não se via? A chuva. Ninguém sabia que ia cair aí, um monte de água ia a inundar tudo. Que diz? Aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Diz, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. É interessante porque quando Noé é obediente e ele vai e prega ao povo, sabe o que acontece? Automaticamente dá dois resultados: aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. Sabe, meu irmão, andar com Deus no caminho, nos caminhos difíceis. Sabe como eu posso andar do jeito correto? Quando eu ando agradando a Deus, quando eu ando pela fé, mas também quando eu estou andando, ou ando esperando o juízo de Deus. Se você começa a estudar um pouquinho de Enoque e de Noé, eles dois entendiam que o juízo de Deus ia chegar. Sim? Em Judas versículo 14 e 15, você vai ver aí em casa, depois você lê, que Enoque, ele sabia que o juízo ia vir. Ele conhecia realmente que o juízo ia vir. E por isso que ele caminhava com Deus. Noé, ele sabia aí, se você lê em Gênesis capítulo 6, todo o capítulo, você vai ver que Noé sabia claramente que o juízo de Deus ia vir. E por isso que ele caminhava com Deus. Meu irmão, hoje, mais que nunca, estamos mais próximos de estar com o Senhor. Ele já está voltando. Mas nós como estamos? Muitas vezes estamos vivendo como se Deus nunca vai voltar. E estamos aí em nossa casa, em nossa comodidade, em nosso conforto, em aquilo que simplesmente nos dá tranquilidade. E a Bíblia nos fala que eu preciso entender que aquela mensagem que Deus me deixou traz dois resultados: salvação e condenação. Eu preciso entender isso. Olha o que fez Noé. Noé estava caminhando nesse mundo, construindo a arca. Mas o que aconteceu? Ele, com essa pregação, motivando as pessoas, falando para as pessoas que ficaram próximas de Deus e acreditaram em Jesus, estava trazendo o quê? Também condenação. Meu irmão, o juízo de Deus, um dia nós vamos estar diante de Deus, já seja para ver aquilo que nós fizemos no corpo e ver se realmente aquilo tem um resultado real como crentes, ou já seja para condenação. Mas nós vamos estar diante de Deus e o juízo de Deus está chegando. Hoje estamos um dia mais próximos de estar com o Senhor. Mas como você está vivendo nesse tempo? Realmente está vivendo esperando o juízo de Deus? Está vivendo esperando que Deus um dia vai pedir as contas? Deus vai falar o que você fez estando no corpo? Ou você vai viver uma vida que não importa isso, né? Como eu já acreditei em Jesus, como eu já sei que eu sou salvo, eu posso fazer aquilo que eu quero. Meus irmãos, eu preciso viver uma vida que realmente possa agradar a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 e 27, e com isso eu queria terminar, é que muitas vezes nós esquecemos uma coisa. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 e 27, diz: assim corro também, fala Paulo, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe, Paulo falava para as pessoas aí no Corinto, ele falava assim: olha aí
porque você pode estar pregando, você pode estar falando de Deus, e no meio dessa carreira você ficar no caminho. Eu tenho que viver uma vida esperando o juízo de Deus, esperando que Ele já está voltando para pedir as contas daquilo que eu fiz estando no corpo. Então, o que nós estamos fazendo? Você já correu muito até agora? Ainda falta. Você está começando a correr? Ainda falta. Olha, não deixemos a nossa carreira a meio caminhar. Cheguemos à meta, como Paulo fala. Então, meus irmãos, como eu posso andar com Deus no meio dos caminhos difíceis? Estamos no meio de um caminhar difícil, uma caminhada complicada, mas eu preciso andar com Deus. Como andar com Deus? Andar agradando a Deus, andar pela fé e andar esperando o juízo de Deus. Que realmente nós possamos entender que esse andar com Deus é agradar a Deus em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu falo, em tudo aquilo que eu estou pensando dentro de mim e também para os outros. Que essa possa ser uma realidade nas nossas vidas e que realmente o Senhor possa nos ajudar a entender que andar com Deus em caminhos difíceis é uma realidade para aquele crente que realmente busca estar perto de Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque nós, vendo esses exemplos de Enoque e de Noé, nós podemos ver uma realidade, que andar com o Senhor pode ser real. Quando nós realmente queremos agradar ao Senhor em tudo, quando nós queremos realmente que essa fé nossa realmente seja uma realidade, não somente para nós internamente, senão para aqueles que estão ao redor nosso, Pai. E também esse andar com o Senhor seja um andar esperando o juízo do Senhor, que em um momento o Senhor vai voltar, que em um momento o Senhor vai estar conosco e vai pedir as contas daquilo que nós fizemos estando aqui, Pai. Que nós possamos realmente viver uma vida que agrade completamente ao Senhor em todo o que nós façamos. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. No nome de Jesus, amém.